Fala pessoal, tranquilidade total? Vamos traçar aqui uma comparação entre adjunto adnominal e o predicativo. Então vou colocar de um lado o predicativo, vou colocar de um lado o predicativo, certo? E aqui, desse lado, o querido adjunto adnominal. É de rataria que vocês gostam, né? Vocês gostam da rataria do professor Rômulo. Então vamos lá de rataria. Bom, por que o predicativo ele é muito confundível com o adjunto adnominal e o adjunto adnominal ele é muito confundível com o predicativo? Porque ambos os termos, deixa eu pegar aqui um outro pilô. Eles acabam sendo projetados dentro de uma oração como adjetivos, né? Então esse cara aqui funciona como um adjetivo e esse cara também, na maioria das vezes, ele acaba funcionando como um adjetivo, certo? Então por isso que a priori esses caras são muito confundíveis. Por quê? O que acontece? Quando você observa um adjetivo dentro de uma oração, você acaba relacionando que aquele adjetivo, ao modificar o sentido de um nome, ele acaba desempenhando a função sintática ou de predicativo ou de adjunto adnominal. Porque ambos os termos acabam sendo projetados dentro da oração sob forma de adjetivo, tudo bem? Então é a explicação para eles serem tão confundíveis assim. Mas um nada tem a ver com o outro, certo? Vamos traçar agora as diferenças. Por quê? Porque o predicativo, ele é um termo que da oração? Ele é um termo essencial. E o adjunto adnominal é um termo que é acessório. Beleza? Uma outra diferença. Por que o predicativo é chamado de predicativo? Predicativo lembra o quê? Predicado. O predicativo, ele é um termo que pertence ao predicado, por isso que ele tem esse nome. O adjunto adnominal, ele pode aparecer em qualquer lugar da oração. Por isso que eu o chamo também de termo opcional. Por quê? Aparece, ou pode aparecer, né, em distintos lugares. Vamos botar assim, né, lugares, na oração. Tudo bem? Bom, então, basicamente, essas são as duas diferenças entre um e outro. Pensar no predicativo é relacioná-lo a um termo essencial, assim como o predicado e o sujeito,
e relacionar a ideia de que ele é um termo pertencente ao predicado. Então, quando você for analisar sintaticamente uma oração, esse cara não poderá integrar o sujeito. Ele pode aparecer no sujeito, mas não significa dizer que aquele cara vá modificar o núcleo do sujeito, tudo bem? Bom, o adjunto adnominal, o que você tem que relacionar? Que ele é um termo acessório da oração e que ele, como termo opcional, ele pode aparecer em qualquer lugar ou posição da oração, tudo bem? Agora um exemplo para ficar mais claro. Julgamos a resposta insuficiente um outro exemplo agora para a adjunta adnominal. O belo carro passou pela avenida. Tranquilo? Então vamos aqui às análises sintáticas. Julgamos a resposta insuficiente. Então olha lá, ó. Insuficiente é um adjetivo, tá vendo? Se é um adjetivo, pode funcionar como predicativo. Nesse exemplo aqui, o belo carro passou pela avenida. Foi qualquer carro que passou pela avenida? Não. Um carro caracterizado como belo. Bom, o adjetivo, ele acaba modificando nomes, né? Porque ele é uma palavra determinante. Então, insuficiente, ó, está modificando resposta. E belo está modificando carro. Aqui no caso é carro e não carro. Tranquilo? Bom, para esse cara ser verdadeiramente um predicativo, ele primeiro tem que ser um termo essencial. E outra, é que ele é um termo que vai pertencer ao predicado da oração. Qual é o predicado dessa oração? É tudo, né? O sujeito está oculto, nós. Então, o predicado é tudo. Então, dentro desse predicado, você observa aqui um adjetivo. Tudo bem? E por que esse cara aqui é um predicativo, galera? Porque ele acaba modificando, certo? O núcleo do objeto direto. Alguém julga algo, alguém julga alguma coisa. Como você tem um verbo transitivo direto, esse verbo aqui, ele acaba exigindo um objeto direto, que é a resposta. O núcleo desse objeto direto é o nome resposta. Então, insuficiente vai funcionar como um PO, ou seja, um predicativo do objeto. Tudo bem? Agora, olha esse exemplo. O belo carro passou pela avenida. Quem passou pela avenida? O belo carro. Então, tudo isso daqui, na verdade, vai ser o sujeito, ó. Olha lá, o belo carro. Beleza? Então, todo sujeito construído por meio de nome terá um núcleo nominal. Então, qual é a palavra mais importante desse sujeito aqui, ó? Carro. Tudo bem? Enquanto que as outras duas são determinantes. Estão acompanhando esse nome. Então, veja bem, não é qualquer carro que passou pela rua, foi o belo carro. Então, belo é um adjetivo que modifica o substantivo carro. Então, ele vai funcionar como um adjunto adnominal, que eu chamo de AA. Não entendeu isso? Ainda está com dúvidas? Vamos de rataria? Qual é a rataria? Você vai tentar
para reconhecer se aquele adjetivo funciona como predicativo ou como adjunto adnominal, você vai transpor a voz das orações, tudo bem? Você vai transpor a voz das orações da ativa para a passiva analítica. E aí você vai perceber a posição que esses adjetivos vão ocupar, certo? Veja bem, julgamos a resposta insuficiente. Transpondo esta oração para a voz passiva analítica, temos o quê? Que, ó, a resposta, transformando da ativa para passiva, ó, a resposta foi julgada insuficiente. É isso aí? É, lá julgamos a resposta insuficiente. É a mesma coisa que eu dissesse que a resposta foi julgada insuficiente. Quem for julgado insuficiente, galera? A resposta, sujeito. E o predicado? Foi julgada insuficiente. Então, dentro do predicado, aparece o predicativo insuficiente, sob forma de adjetivo. E por que esse cara é um predicativo? Porque ele modifica o núcleo do sujeito. Resposta. Tudo bem? Então a gente detecta que quando, na verdade, na transposição da ativa para a passiva, o adjetivo pertencer ao predicado, ele vai atuar como um predicativo. Certo? Agora, olha a diferença do adjunto adnominal, ó. Na transposição das vozes. O belo carro passou pela rua. É a mesma coisa que eu disse o seguinte, ó. Ficaria até estranho aqui nesse caso, né? Aqui ficaria melhor se eu tivesse ali um alvo. Espera aí, o belo carro. Faz o seguinte, eu vou arrumar outro exemplo aqui para a gente poder tentar transpor melhor essa voz aí, porque aqui não vai dar não. Vou arrumar um exemplo mais fácil, ó. Por exemplo, vimos um belo carro. É mais fácil para você entender. Vimos um belo carro. Tudo isso é o predicado, certo? E aí você observou aqui, dentro do predicado, um adjetivo. Então, você acaba ficando habitolado com a ideia de que todo adjetivo que apareça dentro do predicado possa vir a funcionar como predicativo. Não necessariamente. Ele só vai funcionar como predicativo se na transposição das vozes você percebeu o adjetivo de fato funcionando como predicativo. Tudo bem? Integrando o predicado da oração. Então eu coloquei esse exemplo aqui para ficar mais claro. Ó, vimos um belo carro. Vamos tentar agora transpor da voz ativa para a passiva. Vimos um belo carro. Ó, um belo carro foi visto. Não é a mesma coisa? Quem foi visto? Sujeito. Um belo carro. E dentro do sujeito, olha lá, você observou um adjetivo modificando o núcleo dele. Tudo bem? Então, ó, como esse cara integrou o sujeito, ele vai funcionar como adjunto adnominal. Então essa é a diferença, tudo bem? Essa é a rataria. Seguia sempre por esse macete. Para você perceber se aquele adjetivo funciona como predicativo ou como adjunto adnominal, transponha a voz da oração, da ativa para a passiva, tudo bem? Se o adjetivo integrar o predicado, ele vai funcionar como predicativo. Se o adjetivo integrar o sujeito, ele vai funcionar como adjunto adnominal. Tudo bem? Tranquilo?